Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O verso 1. Diga para o teu irmão que está ao teu lado assim, diga para ele assim, ó, não tenha medo. Aleluia. Diz mais uma vez, não tenha medo. Aleluia. Você sabe que o medo é o maior inimigo da fé, né? O medo é o que rompe com a fé. Capítulo 12, versículo 1. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas Aleluia. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite, antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com duas correntes, entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, e o acordou e disse, levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto, amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia-se, de fato, o anjo estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse, agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu a porta da frente. A empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. E então eles disseram, você está maluca? Porém ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram, é o anjo dele. Enquanto isso Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta. Quando viram que era Pedro, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com as mãos para que ficassem quietos e contou como o Senhor tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos, disse ele. Em seguida saiu dali, foi para um lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que procurassem, mas não acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. No versículo 23 está escrito assim: no mesmo instante o anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. Ele morreu comido por vermes, porém a palavra de Deus era anunciada em toda a parte e ia se espalhando. Amém? Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, nessa altura do campeonato da vida de Pedro,
Pedro estava fazendo realmente o que o Senhor tinha chamado ele para fazer. Pedro estava no centro da vontade de Deus. Pedro estava fazendo aquilo que Deus tinha convocado para que ele pudesse fazer. Ser um promovedor do reino de Deus, ser um mensageiro do reino de Deus, ser uma voz viva dos céus nessa terra, ser luz para aqueles que estão na escuridão, promover cura, alinhar a vida daqueles que não conhecem o Senhor, trazer aqueles para o caminho do Senhor. Pedro estava fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Pedro literalmente estava sendo a igreja do Senhor na terra. Amém? Quando nós tomamos uma decisão nas nossas vidas de nos tornar a igreja, nós nos tornamos resposta para aqueles que precisam de respostas. Nós nos tornamos luz para aqueles que estão na escuridão. Deus não te chamou para ser mais um número na igreja, Deus te chamou para ser a igreja dele. Só que aí quando nós decidimos e nós tomamos essa caminhada, eu já cansei de ouvir de pessoas assim: olha pastor, quando eu me tornei crente as coisas ficaram mais difíceis. Quando eu tentei fazer a obra do Senhor, as coisas parecem que ficaram mais apertadas, mais complicadas. Irmão, relaxa, é normal. É normal. Porque o inimigo vai perseguir quem? Quem que o inimigo quer matar? Qual é o projeto de Satanás nessa terra? Roubar, matar e destruir. Ele vai fazer isso com o amigo dele que está alinhado com ele? Não, ele vai fazer. Quem é inimigo de Satanás aqui? A igreja. O inimigo de Satanás na terra é a igreja. Então ele quer matar a igreja, ele quer roubar a igreja, ele quer furtar, ele quer envergonhar. A perseguição hoje é contra a igreja. Olha o que o texto diz aqui quando nós começamos a ler. Por essa época o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. O inimigo vai perseguir você, as lutas é contra você, as batalhas é contra você, os problemas é com você. Então uma das primeiras coisas que quando a pessoa chega na igreja, não é dizer para eles que as coisas vão melhorar, pelo contrário, muitas vezes vai piorar, muitas vezes vai ser mais difícil, muitas vezes vai ser mais doloroso, porque a caminhada com o Senhor, Ele nunca te enganou. Ele disse: o meu caminho é estreito, é apertado, é difícil. Ele não disse? Ou ele disse que o caminho é largo? Larga de Satanás. Então uma das coisas para que a gente possa ter uma fé viva, uma fé inteligente, é entender qual é o caminho que vamos andar. O caminho do Senhor. Ser a igreja do Senhor não é uma coisa simples. Ser a igreja do Senhor não é uma coisa fácil de ser. Ser uma igreja do Senhor é estar preparado para ser um promovedor nessa terra. Amém? E por alguns momentos Satanás até pode nos ter. Por alguns momentos Satanás até pode nos prender. Por alguns momentos ele pode até pensar que ele está com o controle da situação. Por muitas vezes, quem aqui já não passou ou está passando um momento parecido com o de Pedro? Sendo a igreja, promovendo, sendo luz. Mas quando você fala: nossa, eu falo de Jesus, falo que Jesus é isso, que Jesus é libertador, eu falo disso, eu falo daquilo, mas quando eu olho para a minha vida, eu estou passando pelos piores momentos. Eu estou passando, eu falo de Jesus para alguém, mas e eu? Como é que é eu? Pedro estava anunciando o evangelho e foi preso. Foi preso, porque Herodes viu que o povo também gostava de perseguir a igreja, e quanto mais ele mandava matar os promovedores, as igrejas, que era Pedro, Tiago, Paulo, mais o povo vibrava. Quanto mais ele perseguia o povo de Deus, mais ele tinha plateia. Amado, você sabe qual que é o meio de transporte mais usado hoje? É o avião. Só que a gente só fica sabendo uma notícia do avião quando ele... Porque cair atrai a atenção dos outros. É ou não é? Ninguém está
Ninguém anuncia que você está no sucesso, que você está em alta, que você está decolando, que você está subindo. Ninguém comenta, mas cai para tu ver, se nego não larga a língua com força, só é, cai. Quando você é em ascensão, decolando, subindo, nas altas, ninguém nem falar dele não sei o quê. Mas cai para tu ver se você não vira assunto de boteco, assunto de rodinha de amigos, assunto de churrasquinho de final de semana de família. Cai para tu ver. Cai que tá todos os noticiários que o avião caiu. Ah lá, o avião caiu. Fez voos extraordinários. Tantas horas de voo. Mas uma hora o avião caiu. E aí, o cair atrai plateia. E Herodes falou assim, vou prender esses caras aí tudo, vou matar esses caras, porque a minha reputação diante do povo vai ficar, inchada. Eu vou aparecer. Um dia Jesus disse para os discípulos, toma cuidado com o fermento de Herodes. Jesus disse, toma cuidado. Você sabe por quê? Porque Herodes é um cara que sempre está preocupado com a reputação e não com a integridade. A reputação é algo que muitas vezes nós nos perdemos do caminho que o Senhor nos chamou, porque queremos ter uma boa reputação com alguém, aí nós perdemos a integridade com o Senhor. Cuidado com o fermento. A busca por tanta glória, por tanto prazer, por tanta honra, muitas vezes faz que você rompe a sua integridade com o Senhor. Cuidado com o fermento de Herodes. Cuidado. Jesus disse. E Herodes era a vibe dele. Eu quero que o povo me adore, eu quero que o povo me admire, eu quero que o povo, então eu vou matar tudo as igrejas. Quanto mais eu derrubo, quanto mais eu persigo, mais eles gritam o meu nome. Aí ele foi lá e prendeu Pedro. Aí ele colocou 4 grupos de 4 soldados, 24 horas com Pedro. Pedro estava algemado numa mão em um soldado, e algemado a outra mão em outro soldado, 2 soldados ao lado de Pedro, dentro da cela, e 2 soldados na porta da cela, e até o portão mais outros grupos de soldados, mais 2 grupos de soldados, até a porta da saída. Tem como um cara sair de uma situação dessa? Diz para mim. Tem como um cara sair de uma cadeia com uma vigilância dessa? O que o diabo está tentando fazer é te prender em tantos problemas para que você não ache a porta da saída. Ele vai te arrumar tantas situações para te prender, para que você não ache o lugar da saída. Talvez a tua vida hoje, a tua situação, esteja como a de Pedro, sem saída. Pastor, eu tô tão enrolado, eu tô tão, o meu é tão feio, se eu contar é tão feio, pastor, que não tem como eu sair do problema. Meu problema é tão grande que não tem como eu sair dele. Quem talvez já passou por isso aqui, levante a mão. Eu já passei. Tem gente que talvez esteja até passando, de não ver saída, de não ter problema, não tem para onde ir. É um guarda te segurando aqui, outro guarda aqui, algemado, cadeias, mais soldados te vigiando. É horrível a situação, o problema é demais, não tem saída. Só que Herodes disse assim, Mateus, depois da Páscoa, eu vou apresentar ele para o povo e dizer que eu prendi Pedro. Ele disse depois do quê? Depois do quê? Você sabe aonde nasceu a Páscoa? Você sabe por que o povo judeu celebrou a Páscoa? Você sabe por que Ezequias celebrou a Páscoa? Você sabe por que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, eles estavam celebrando a Páscoa? A Páscoa nasceu quando o Senhor Deus libertou o povo do Egito. Aí, no dia da Páscoa, o verdadeiro Cordeiro morre para nos libertar da mão dos inimigos, do acusador. Aí Herodes disse assim:
eu vou mostrar o meu sucesso depois Aí foi o grande erro dele. Porque o libertador que tirou o povo do Egito há 3.000 anos antes de Cristo, que há 2018 anos atrás nos libertou também, que foi Jesus, Ele está aqui hoje para te libertar das cadeias. Ele é eterno, por isso que Ele diz: eu sou o começo e eu sou o fim, tudo sai de mim e tudo volta para mim. Oh Yeshua, aleluia, aleluia. Ele sempre está em algum lugar gerando libertação, Ele sempre está em algum lugar gerando luz. Ele disse: eu sou a luz do... Então pegue aí, que eu vou te mostrar onde Jesus apareceu. Sabe uma das coisas que, antes de eu falar de Jesus para você, uma das coisas que eu mais admiro nessa história? Escuta só. Que quando era numa madrugada, a igreja estava fazendo o quê? Orando. E orando na madrugada. Os irmãozinhos, canela de fogo. Orando. E Pedro? O que ele estava fazendo quando os irmãos oravam? Dormindo, cara. Alguém preso, no meio de 2 soldados, algemado, sem saída, sem ver que tem saída. Consegue dormir? Rapaz, vou falar um negócio pra você. Quantas pessoas eu converso que dizem assim para assim: eu estou tomando Rivotril para poder dormir, pastor, que eu não consigo dormir. Eu tomo 3 para ver se eu já chapo mesmo para poder dormir. Aí eu encontro um outro amigo ali: e aí, amigo, como é que você está? Nossa, se eu não tomar meia dúzia de Skol, eu não durmo, porque para dar uma... Meu irmão, mas não dorme. Não, pastor, é tanto problema, é tanta coisa que eu já passei, é tanta crise, é tanta dor, é tanto isso, é tanto aquilo, que eu não consigo dormir, eu estou tão preso, eu estou preso a tantas situações da minha vida que isso tira o meu sono. E Pedro estava o quê? Preso. Você sabe com quem que Pedro aprendeu a dormir no meio de uma tempestade? Oh, aleluia! Sabe com quem que Pedro aprendeu a dormir no meio de uma tempestade ou não? Jesus. Oh, Ele é o meu modelo, Ele é a minha referência, é Jesus, aleluia. No meio de uma tempestade, ele está no porão do barco dormindo, e quando acordaram ele subiu e disse assim: por que tanto medo? Por que tanto pavor? Se eu estou aqui. Aleluia, meu irmão. Descanse no Senhor, descanse no amado, descanse no meu Pai, no nosso Pai, em Jesus Cristo. Aleluia. Pedro sabia. Ele sabia com quem ele andava, ele sabia quem ele estava servindo, ele tomou posse, irmão, ele tomou posse. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no... 1.000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não? Aleluia, meu irmão. Eu posso estar no meio de um problema, de uma crise, de uma tempestade, no momento certo, Ele chega e Ele transforma tudo, porque Ele é a luz dos meus problemas. Aleluia. Olha o que o texto diz: Pedro estava dormindo preso com as 2 correntes entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo, olha o anjo aí, do Senhor, e uma luz brilhou lá dentro. Quem é a luz do mundo, meu irmão? Quem é a luz do mundo? Diz aí. Então entenda que Jesus vai entrar dentro do seu problema, dentro da sua escuridão, e vai gerar luz na tua vida. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus, o poderoso, o tremendo, o vivo. Aleluia. Eu amo esse Jesus. Irmãos, uma das coisas que eu aprendi na minha vida é falar dele, e eu falo com prazer dele. Eu conto, quando eu começo a ler a história assim, eu começo a ver as coisinhas assim que ele faz, sabe?
que as pessoas aprenderam com ele. Eu vejo Pedro no meio de uma crise, no meio de uma tempestade, dormindo, enquanto toda a igreja comovida, orando. Pedrão estava tirando um sono, dizendo: uma hora ele vem, eu sei que ele vem, porque no meio da tempestade eu tive com ele, ele dormia, sabe? Ele é modelo, irmãos. Descanse no Senhor, não tenha medo. Não tenha medo. Diz para o teu irmão que está ao seu lado: não tenha medo. Não tenha medo, Ele é luz para você. Ele disse: eu sou a luz do mundo, não tenha medo. Aleluia. Olha aí, o anjo chegou, gerou luz, as correntes caíram, as correntes quebraram. O anjo fala assim: Pedro, vem comigo. A Bíblia diz que Pedro começou a fazer o quê? A segui-lo. Eu sou o caminho, a verdade e a... Começa a me seguir aí, Pedro, que eu vou te mostrar a porta da saída. Segue aí, Pedrão. Quer a solução do seu problema? Quer que o seu problema seja resolvido? Quer que o seu problema acabe? Quer que uma porta se abra que você jamais pensaria que ia abrir? Pedro, segue aí o pai, querido. Aí, ó. Vai aí, malandro. Hã? Quem que eu tenho que seguir? Ah, eu vou seguir o pastor. Eu vou seguir o pastor João. Espera aí, irmão, que você vai ver. Você segue ele por um tempo, daqui a um tempo você vai no velório dele. Espera aí, fica tranquilo. Lá verei meu pai, lá verei minha mãe. É ou não é? Segue o cara. Não, eu vou seguir o apóstolo, o reverendo. Uou! Pensa. Não, eu vou seguir, porque aquele cara é referência para mim. Irmão, o que uma pessoa pode fazer ao teu favor é só orar por você no meio da tua crise. Amém? Um amigo só ora por você no meio do teu problema. Amém? Mas quem vai abrir a porta para você é Jesus Cristo. Quem vai entrar dentro do teu problema é Jesus Cristo. Amém? Por isso que eu não odeio igreja que faz culto para si. Eu odeio quando fica contando historinha de si. Faz culto para o Senhor, faz culto para o amado. Para tudo e adora Ele. Falei, eu venho aqui do jeito que eu sou, com a roupa que eu estou, e amo o Senhor do meu coração. Aleluia. Porque eu sei que é o Senhor quem faz. Eu sei que é o Senhor quem muda. É o Senhor que, no meio do meu maior problema, não vai ter amigo por você, mas Ele vai entrar lá dentro e vai gerar luz. É só Ele, querido. Diz aí, Pedro, vem, eu vou te mostrar a saída. Da onde Pedro estava preso até a porta da saída, tinha 2 grupos de soldados. A Bíblia diz que ele passa pelo primeiro grupo, ele passa pelo segundo grupo, e quando ele chega na porta, a porta se abre. Cara, mas como é que esse cara não viu Pedro? Como é que esse cara não viu Pedro saindo, achando a porta do sucesso dele? Como é que ninguém viu ele chegando no lugar, Deus levando ele para o lugar mais alto? Amém? Deus vai fazer coisas na tua vida que os seus inimigos não vão ver onde você vai chegar. E tem coisas que Deus vai fazer, Deus é diferente de nós. A gente muitas vezes faz as coisas para que os outros vejam. Deus não faz nada para ninguém ver, Ele faz para você, porque só você que é interessante para Ele. Amém? O que Deus vai fazer na tua história, as portas que Ele vai abrir, aonde Ele vai te levar, meu irmão, pessoas não precisam ver o teu sucesso, você só vai chegar. Quando eles descobrir, quando eles acordar, cadê Pedro? Cadê Pedro? Onde Pedro está? Onde Pedro está? Pedro já estava no lugar que tinha que estar. Quando eles olharam para você, onde está o Zé? Onde está fulano? Onde está ele? Onde ele está? Cadê aquele cara que estava preso, que antes era um prisioneiro, era escravo das drogas, do vício? Cadê aquela mulher que tinha perdido o casamento? Quando ela olhar, você está no topo, no sucesso, no lugar onde Deus te chamou para chegar. Aleluia. Amém? Eles não vão ver a tua subida, eles não vão ver a sua decolagem. Eles não precisam ver, meu irmão. Quando eles descobrirem, eles vão estar confusos, sem saber o que aconteceu. Quando Pedro sai, a Bíblia diz que ele caminha um pouco com o anjo fora da cadeia, e o anjo vai embora. Aí eu quero que você aí, a gente precisa crescer como igreja.
Amém? O impossível, Deus vai fazer ao meu e ao teu respeito, mas o possível, somos nós que temos que fazer. Amém? A vigilância parte de nós, os cuidados parte de nós, estar nos lugares que nós precisamos estar, parte de nós. Quando o anjo sai daquele lugar com Pedro, Pedro não vai para um bar tomar um uísque, pega uma prostituta, fazer alguma coisa. Ele vai para o lugar onde estava acontecendo um culto, aonde tem oração, ele vai para a igreja. Amém? Tem coisas que o impossível Deus vai fazer ao meu e ao teu respeito, mas o possível cabe a mim e a você. Não queira que Deus vai lá todo mês e coloca dinheiro lá no fundo da tua casa ou lá debaixo do colchão para você. Se profissionalize, trabalhe, seja o melhor naquilo que você faça, para que Deus possa te abençoar. Amém? Porque Ele vai fazer o impossível, mas o possível cabe a você. Não adianta você ser um marido ou uma esposa que leva o seu casamento de qualquer jeito, de qualquer forma, que leva a tua vida financeira de qualquer jeito, de qualquer forma, e vem no culto domingo e fala: Senhor, abre as portas da finança, Senhor, cuida do meu marido, do meu casamento. Aí Deus vai olhar para você e fala assim: você quer que eu abra a porta? É você mesmo que fecha. Desgraça, até Deus te chama de desgraça, porque desgraça é contrário de graça, não é? Você quer que eu abençoe o teu casamento, infeliz, se nem você está cuidando dele? Se nem você está cuidando do seu marido, aí você quer que Deus promove, que cuide do seu casamento? Não, irmãos, porque Deus vai abrir portas que você jamais conseguiria abrir, mas tem portas que é você que vai ter que abrir. Pessoas que estão à tua volta, com uma igreja, dentro da igreja, de uma comunidade, que vai abrir com você. Quando Pedro chega na casa de Maria, mãe de João Marcos, naquele tempo era algo extraordinário, parecia que só tinha 2 nomes na vida, né? Maria e João. Todo mundo chamava Maria, todo mundo chamava João, naquele tempo, né? A mãe de Jesus era Maria, os irmãos João, era João e Maria, mas como tinha João e Maria naquele tempo? Então a mãe de João Marcos era Maria, mas não era mãe de Jesus não, viu, irmãos? Era Maria, era outra Maria, mas era Maria, e tinha João Marcos. Então ele vai ali, é o pessoal da igreja, então ele sabe para onde ele tem que ir, porque o Senhor vai te libertar sabendo qual é o teu destino, Ele sabendo qual é os passos que você vai tomar. Então ele libertou Pedro, e Pedro voltou para a igreja, e quando ele chegou na igreja, ele bateu na porta, o anjo fez o impossível, irmãos, abriu celas, portas de cadeias, passou no meio de um monte de guarda, ele foi liberto, mas ele chegou na casa da dona Maria, e para que ele pudesse entrar ali, ele teve que bater na porta, porque só para os irmãos entender, as coisas eternas estão muito vinculadas com as coisas terrenas, amém? Aonde nós estamos e aonde nós vamos, as decisões que tomamos aqui, está muito ligado com aquilo que Deus vai fazer. Nós fazemos algo na consequência de algo que está acontecendo agora, mas Deus não, Deus Ele está fazendo algo agora, sabendo a consequência do amanhã. Vocês estão me entendendo ou não? Deus sabia para onde Ele ia, Ele tinha que ir para a igreja. Então tem portas que a eternidade, que o céu vai abrir para você, e tem portas na terra, que como comunidade vai abrir para você. Portas, conexões que você vai abrir na terra vão ser abertas para você. Você tem que saber para onde você vai amanhã e aquilo que você vai fazer amanhã. Você tem que saber com quem você vai sentar amanhã e quem vai abrir as portas para você amanhã. Se relacione com as pessoas certas aqui, porque no momento certo você vai saber para onde ir. Porque no momento certo pessoas vão estar orando por você. Por isso que ele diz lá no Salmo 1, que a gente não pode sentar na roda dos escarnecedores. Uma das coisas que a gente tem que entender é com quem devemos estar e aonde vamos. Porque ele saiu daquele lugar, subentende que no outro dia os guardas iam procurar ele, sim ou não? Eu preciso ter amigos de Deus que vão abrir as portas para mim, aqui na terra. Deus abrirá portas do impossível, mas as suas conexões terrenas vão abrir portas para que você possa entrar aqui na terra.
Então faça amigos de Deus, constitui amigo de Deus, se envolva na igreja, se envolva nos trabalhos da igreja, se envolva com a sua comunidade, porque tem portas que vão ser abertas aqui na terra, que não é Deus que vai abrir, são as suas conexões aqui na terra que vão abrir, são seus relacionamentos aqui na terra que vão abrir. Deus vai abrir portas do impossível, mas conexões vão abrir portas que precisam ser abertas para você entrar. Quando ele chega na casa de Maria, da dona Maria, ele bate na porta, é Pedro, não é Pedro, é Pedro, não é Pedro, abre lá porque é Pedro. Eles foram lá, abriram, e Pedro entrou. Pedro tinha para onde ir. Pedro compartilhou o que Deus fez na vida dele. A Bíblia diz que Pedro pede para ele, faz sinal com as mãos para que eles acalmassem, porque eles estavam eufóricos, agitados, apavorados com a situação. Pedro faz sinal com as mãos e começa a compartilhar a grandeza daquilo que Deus fez na vida deles, e eles adoram a Deus com Pedro. Pessoas vão adorar a Deus por aquilo que Deus está fazendo na tua vida, e esses são seus amigos de verdade, essas são as suas conexões de verdade que você precisa ter aqui na terra. Andar em comunhão, andar em comunidade, isso é importante. Por isso que eu digo para você, a igreja é importante, irmãos. Analise bem a igreja que você está indo, olhe para ela e fala assim, é uma igreja que ama, é uma igreja que abraça, eu preciso fazer parte dessa história, em nome de Jesus, porque são portas terrenas. Tem portas que Deus não vai abrir, quem vai abrir é um amigo. Tem portas que Deus não vai abrir para você, é a dona Maria que vai abrir, amém? Deus vai fazer o impossível, vai entrar onde ninguém entra, vai fazer o extraordinário, mas tem coisas que aqui na terra a gente precisa construir. Uma das coisas que mais odeio também em crente é a arrogância, de achar que crente é melhor do que os outros, de achar que crente é... Tem uns crentes aí que eu falo assim, nossa, Deus está aqui, aí ele está aí, ó. Tem uns, Mateus, que eu vejo assim, que eu falo assim, é Deus, não é a pessoa, é Deus na terra. Tem agora que eu quase me ajoelho e falo assim, deixa eu te adorar um pouco, porque você é Deus. A arrogância, sabe, a prepotência. E com arrogância, com prepotência, a gente não cria conexões, amém? Porque, amados, entende o seguinte, nenhuma porta foi Pedro que abriu, foi? Diz aí para mim, 2 portas foram abertas, qual delas Pedro abriu? Nenhuma. Uma, o Pai abriu, e outra, as conexões da terra que abriu, o relacionamento da terra. Então escolha bem com quem tu andas, vê quem é que vai abrir a porta para você no meio de uma madrugada e vai te receber com um abraço, e vai ouvir o teu testemunho e vai adorar a Deus com as tuas vitórias. Analise bem quem você tem que estar, com quem você tem que estar envolvido. Irmãos, eu estou encerrando. Eu quero dizer algo para você, o seguinte: quando eles acordaram, o texto diz assim, quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não acharam. Então, depois de Herodes fazer perguntas aos soldados, aos guardas, Herodes manda matá-los. Você fala, nossa, velho, olha o que Pedro fez. Por causa disso aí que Pedro fez, o soldadinho morreu, né? Vai, tadinho do soldado. Dá uma olhada aqui comigo, ó, porque isso tudo é promessa. Olha só, livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Olha o que Isaías profetizou. Olha como que Isaías foi boca de Deus naquela terra. E aquela palavra de Isaías estava ligada totalmente com Pedro, está ligado comigo e com você nessa noite. O que Isaías disse aqui, olha só, capítulo 41, versículo 10 diz assim: não fiquem com medo, pois eu estou com você, não se apavore, pois eu sou o seu Deus, eu lhe dou força e ajudo, eu o protejo com minha forte mão, todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados, todos que lutam contra você serão destruídos e morrerão. Se você procurar os seus inimigos, não vai achar, pois todos eles terão desaparecido. Não se preocupe com os teus inimigos, não
Não seja vingativo, não, eu vou voltar lá, que eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá, vou pegar aqueles guardas, mas eu quero bater tanto na cara deles. Não, eu vou voltar lá, eu vou comprar uma arma, eu vou voltar lá, vou dar um tiro neles. Não, eu vou voltar lá, sabe aquele fulano que me humilhou, que me desprezou, hoje eu estou por cima, então eu vou voltar lá e vou regaçar com ele. Ô, presta atenção. Deus está dizendo que você vai procurar os teus inimigos, não vai achar, porque Ele já derrotou eles por você. Deixa que Deus faça, irmãos. Passe pelas portas que Deus está abrindo para você, e não vire para trás não, para olhar para o teu passado. Não volte para tirar satisfação não. Ontem eu disse um negócio aqui importante, né? Eu falei aqui, eu contei uma história para vocês que aconteceu comigo, mas eu vou dizer só a historinha, só para os irmãos. Eu gosto dessa historinha. Quem já viu o cachorro no tempo de lua cheia no sítio? Quando está aquela lua cheia assim, bem clara mesmo no sítio. Já viu? Aí o cachorro de andaluz, o que ele fica fazendo? Ruivando, latindo. Nossa, pensa num cachorro que fica com uma raiva. É quando está tendo lua cheia, os cachorros ficam loucos, é ou não é? Aí você vê o cachorro corre para lá, corre para cá, ruiva dali, late daqui e tal. E a lua, como é que a lua faz? O que a lua faz quando está acontecendo tudo isso? Fica fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer. Gerar luz no meio da escuridão. Você nasceu para ser luz. Não importa pelos cachorros que estão latindo à tua volta. Não tenta voltar lá e resolver o problema dos cachorros que latem por causa da tua luz. Deixa eles e continua fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Deus te chamou é para isso, querido. Deixa que os cachorros latem. Aquele pampeiro. Continue brilhando no tempo que você tem que brilhar. Amém? Deixa que Deus resolva a causa. Olha o que diz o texto. Se vocês procurarem os seus inimigos, não acharão, pois todos eles estarão desaparecidos. Vamos voltar lá no texto. Olha o que diz o texto. Então, depois de fazer uma pergunta, Herodes perguntou para os guardas: cadê Pedro? Cadê Pedro? Cadê Pedro? Ninguém sabia de Pedro. Herodes vai e manda matar os guardas. Passa um tempinho, no versículo 23, no mesmo instante o anjo do Senhor feriu Herodes. Quem feriu Herodes? Mas Herodes não era o cara que perseguia a igreja? Herodes não era o cara que perseguia Pedro? Herodes não era o perseguidor da igreja? Quem é a igreja aqui? Não se preocupe com seus perseguidores não, porque na hora certa Deus desce o machado com força, irmão. Fique tranquilo, fique sossegado. Deixa que Deus resolva o problema. Eu falo sempre, uma das coisas que Davi foi inteligente, quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele falou assim: epa, eu não toco no ungido de Deus. Eu não toco no ungido de Deus. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Não toque em homem de Deus e não toque em mulher de Deus não, meu irmão. Você não arrumou problema com ele, você arrumou problema com o eterno. Se alguém tocar em você, na tua casa, na tua família, não está arrumando um problema com você, está arrumando um problema com o eterno. Mais cedo ou mais tarde, vai prestar conta. Olha o que o texto diz. No mesmo instante o anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. Você sabe por que o texto diz isso? Porque a vida inteira Herodes buscou honra. Quem busca a honra própria não reconhece a honra do amado. Está entendendo? Por isso que Jesus diz: cuidado com o fermento de Herodes, com o inchaço, com a honra, com a glória própria. Cuidado com isso. Isso é problema. Porque quando você busca uma honra própria, uma glória própria, você desonra o eterno. E a palavra do Senhor diz que Ele não divide a glória dele com... Antes dele morrer, a palavra do Senhor diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só Ele é o bom da boca, que achava que era o bom da boca, o tal de Herodes. O texto diz: pois ele aceitou, ele teve que engolir que a honra é só do Pai. Amém? Aí o texto termina dizendo assim: e ele morreu
comido por vermes. Então alguém te perseguir aí, fica preocupado não, irmão. Olhe para as portas que Deus vai abrir, não fica olhando para os perseguidores não. Não olhe para as pedras não, porque quem olha para a pedra não vê os céus abertos. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus e ele disse: eis que vejo os céus abertos. Então não olhe para as perseguições, não olhe para os problemas, não olhe para as crises, olhe para o amado, porque o amado sempre vai ter uma porta aberta para você. Amém? Sempre vai ter uma porta aberta. E como ele disse lá em Isaías, se num certo momento você parar para dar uma procurada daqueles que te perseguiram lá atrás, você não vai mais achar, porque o Senhor já julgou a causa. Amém? Ele julga a tua causa.